Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí de um fenômeno que está acontecendo de norte a sul do Brasil aí, né, do Oiapoque ao Chuí, que é essa questão desse pessoal da geração Y, né, sobretudo as mulheres, estarem com mudanças repentinas de planos para a vida, né. Então, geração Y aí você pode abarcar o pessoal, por mais que é de quem vai ter de 20 a 40 anos, vamos apertar um pouco mais essa faixa etária aí. Vamos colocar aí de 25 a 35, 37, tá? Porque o pessoal de 40, o pessoal do comecinho dos anos 80 ali, de 81, 82, muitos deles já estão casados, tá? Tanto homem quanto mulher. Mas esse pessoal daí da metade ali de 84, 85 para frente, né? 85 para frente até 97 mais ou menos aí, né? Porque o pessoal ainda abaixo de 25 anos ainda está curtindo muito, e muitos ainda estão na faculdade, aquela coisa de uma adolescência um pouco mais tardia. Mas esse pessoal que deu aquela virada de chave, que acha engraçadão ficar nesse negócio de vida de adulto, de meme de boleto, esse tipo de coisa aí, sem graça pra caramba de Instagram aí, né? Mas não vou ficar aqui problematizando esses comportamentos pequenos, que isso aqui não é o foco do canal, né? Mas você vai ver aí uma mudança repentina de opinião, né, sobre casamento e maternidade, né? E o que isso significa? Que está aberta a temporada de caça aos prêmios de consolação. Então, assim, vocês vão ver muitas mulheres que, de certa forma, tinham até uma ojeriza, né, ao matrimônio e à maternidade, ou querendo postergar isso ao máximo, quando não tinha essa repulsa, essa aversão, tinha como algo mais longínquo, né? E elas estão vendo que os 30 estão batendo, algumas passaram dos 30 e que o tipo de homem ao qual elas sonharam quando eram mais jovens é muito distante da realidade daquilo que o Brasil oferta de homens, né? Por mais que homem não falta para elas casar, né? Elas falam abertamente nos TikTok da vida. O meu amigo Bruce está trazendo muito dessas verdades em tom de piadinha, com musiquinha, com efeito sonoro que elas falam aí. Ah, tem um monte de homem, mas todo mundo não presta. A mesma coisa que você falar que tá com fome, te oferecerem um monte de lixo, né? Isso aí já são piadas que acontecem não só aqui no Brasil, mas em outros países aqui do Ocidente também, tá? Então, assim, quais são os alvos dessas mulheres, né, do mercado real? Vamos falar primeiro o mercado imaginário, né? Muitas dessas mulheres sonharam em casar com caras aí, com profissionais liberais bem-sucedidos, médicos aí que ganham 20, 30, 40 salários mínimos para cima, empresários, né? Alguns até famosos. Eu recebi até um e-mail bem curioso esses dias de um inscrito que namora, e ele falou que a namorada dele, em determinado momento da relação, falou que queria namorar um cara de alguma banda aí, né, alguma banda famosa, um shed de uma banda, né, e quando ele tava mais imerso, ele achava que isso era uma brincadeira, só que depois que ele teve contato aqui, não só com o meu conteúdo, mas de outros produtores também, ele acabou vendo esse negócio de prêmio de consolação, o cara ficou um pouco neurado, mas aí ele fala no final do e-mail que, no fundo, elas sabem que não vão ficar com esses caras, e é aí que é o pulo do gato. Que esse inscrito falou que na verdade não, na verdade elas realmente sonham como vão ficar com esses caras, só que o que acaba acontecendo na prática, né? Elas sabem de certa forma que o cara é inacessível, só que elas vão trazer essa realidade disso à tona pro relacionamento descontando no namorado, né? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então assim, porque assim, uma coisa igual eu falei em um vídeo algumas semanas atrás, dos homens que vê as bailarinas do Faustão, as paniquete, as blogueiras gata, enfim, né? Acaba que esses caras eles veem isso aí, só que o homem sim é muito mais efêmero nisso, né? Quando o homem também vê vídeos aí do Xavier Vídeos, né? Acaba que, a não ser que o cara for viciado, mas acaba que o cara ele é mais efêmero nisso aí. Ele volta pra vida real, ele meio que se contenta ali com muito menos do que ele acaba vendo e conversando com amigos, né? O homem fica falando de mulher toda hora, mas na prática, né? Na prática, o homem ele fica feliz, se satisfaz com muito menos do que aquilo que ele fica falando, né? Então, mesmo o cara que fica comentando linda na foto da mulher que nem segue ele de volta lá, é casado com uma mulher 0.75/10, né?
Então, assim, acaba que agora a mulher não, a mulher ela traz isso à tona. Então, como eu disse em outros vídeos, a mulher ela vê o Christian Grey, ou o cara da banda, um jogador de futebol, e acaba que ela vai de certa forma descontar essa frustração no namorado, pelo cara ser muito abaixo daquilo que ela queria que ele fosse, né? E essa mulher muitas vezes vai ser alguma mediana ou alguma sub-5, é bizarro isso, né? Então, eu conheci uma guria que há muitos anos atrás, eu tinha uns 21 anos por aí, ela acabou me colocando numa friend zone, né? Era uma loira bem gata, enfim, eu era tonto pra caramba, ela acabou me fazendo de gato sapato. E essa guria ela era apaixonada pelo Daniel Alves, né? O Daniel Alves na época ele estava começando a ser bem falado aqui no Brasil, né? Que quando ele estava no Sevilha, assim, só quem acompanhava muito a La Liga conhecia ele, mas depois que ele foi pro Barcelona, ele começou a ser convocado pelo Dunga na época ainda, na primeira passagem do Dunga, né? Essa guria ela tinha uma tara no Daniel Alves, né? E naquela época eu era gadão Blue Pill total, eu achava que era algo tanto quanto caricato isso aí, né? Mas mesmo naquela época, depois eu vi que isso aí se traduzia no que a guria via pros relacionamentos dela. Tanto que ela teve, eu lembro que ela falou que ela teve 7 namorados, detalhe, ela era mais nova que eu, tipo, ela com 20 anos, ela teve 7 namorados, aí ela tinha terminado com 7, né? E depois, hoje eu enxergo perfeitamente que de fato ela falava, nossa, deve ser muito massa namorar ele, não sei o que, sonho de namorar jogador de futebol e etc, né? E era uma guria de classe média alta, com algumas posses ainda e tudo mais, né? Não era nenhuma pobretona querendo alpinismo social, não. É bizarro isso aí, tá? Então, assim, a mulher acaba trazendo isso para a tona do relacionamento, por isso que a maioria dos divórcios são as mulheres que terminam, né? E se você perguntar para as mulheres na rua por que as mulheres terminam a maioria dos divórcios, elas vão vir com aquela ladainha de sempre, que os homens não são carinhosos, que os homens não são, que os homens traem, etc, né? Mas ao passo que a gente sabe que a maioria é lógico que alguns relacionamentos vão ser terminados sim, porque o cara foi cafajeste e tudo mais, sobretudo nas classes mais altas, né? A mulher, se ela já vem de uma família boa, ela acaba não aceitando muito isso, igual a mulher do Arnold Schwarzenegger lá, que ela até hoje não perdoa a traição dele, né? Para quem não sabe, a mulher do Schwarzenegger, ela era sobrinha do John Kennedy, né? Então, assim, acho que a mãe dela era irmã do John Kennedy, né? Do Jack Kennedy, do Ted Kennedy lá, então assim, ela é uma das famílias mais poderosas do planeta aí, então ela acabou não perdoando, né, a traição do Schwarzenegger, por mais alfa que ele poderia ser ali, né, e que era de fato. Então, quando tem coisas assim de escândalo, né, nesses meios aí acabam não sendo perdoados, mas via de regra as mulheres terminam com os caras porque os maridos são sem graça, não tem atrativo físico, né, enfim, é monotonia, porque é o cara bonzinho de sempre, né, aquilo que a doutora Cláudia Pacheco sempre fala, né, nos vídeos dela, que o homem comum ele acaba sendo sem graça e entediante para a mulher, né? Então, esse meio é curioso, né? Esse meio aí é bem interessante porque o cara, dá pra ver assim que ele tá um tanto quanto confuso, né? Tá naquela situação de despertar mais ainda um relacionamento, não vou, assim como eu não faço com os e-mails que eu recebo, não fico dando palpite na vida alheia, eu não presto consultoria nem nada, mas essa questão é interessante, tá? Porque não é só com esse amigo aí que acontece, amigo no caso, o sujeito que mandou e-mail escrito aí que acontece esse tipo de coisa, as mulheres elas idealizam sim, tá? Se elas têm algum desejo, alguma vontade com algum cara famoso, ainda mais hoje que elas ficam vendo story desses caras no Instagram, elas sentem como se fossem parte da vida desses caras aí, né? É um troço bizarro, mas muito bizarro mesmo. Então, essa caça de prêmios e o cara ele fala que ele se sentiu um prêmio até de consolação com isso, mas os homens que são casados ou que são em relacionamentos de longo prazo aí, namoros longos aí no Brasil, quase todos eles são prêmios de consolação, tá? Porque aquilo que a mulher idealiza assim é algo muito distante da realidade delas. Então acaba que principalmente em cidades de médio porte do Brasil e cidades pequenas, cidades de até 400, 500 mil habitantes, porque mesmo numa cidade de meio milhão de habitantes, você vai ter uma ralé, aquilo que o Gessé Souza chama de ralé social, né? Aquelas pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos, são operárias, que são boa parte da cidade ali, em alguns casos até 80% da cidade, em cidades mais desiguais aí, né? Essas pessoas são invisíveis e tem aquele núcleo ali de classe média para cima, né? O beautiful people, né? Que frequenta os lugares, os barzinhos, os lounges, as boates da cidade, né? E ali vai ser falado, né? A fofoca, principalmente né? Aqui no Brasil tem muita cidade que gira em torno do agronegócio, né? Nos Mato Grosso da vida, interior de São Paulo, Paraná, Goiás,
Goiás, acaba que essa cidade, Minas Gerais também, acaba que essas cidades giram muito em torno dessas fofocas desse pessoal famoso. E quando alguma guria de classe média consegue fisgar algum herdeiro da cidade, isso aqui eu falei num vídeo, um dos primeiros vídeos do canal, as poucas sortudas do amor que acontece no Brasil, né? Você tem um efeito manada que várias outras mulheres de beleza bem questionável, inclusive, também não só beleza, mas é de intelecto e aquilo de personalidade que tem a oferecer, elas vão querer e vão sonhar com casamentos assim. Então, quem mora em cidade pequena ou cidade média do Brasil aí, com certeza vocês vão ver aqui nos comentários os caras comentando, isso aí acontece, às vezes uma guria pedindo em casamentos nas Maldivas, ou faz algum casamento lá em São Miguel dos Milagres, não sei o que, acaba que isso aí gera um efeito que todas as outras acham que vão ter aquilo, né? E elas vão vendo que elas estão solteiras ainda, nem namorado não tem, né? E elas não vão querer baixar a régua assim tão cedo, né? Por mais que elas estão à procura de alguns prêmios de consolação, qual que são os alvos delas aí? Vão ser profissionais liberais aí em ascensão, né? Médico aí, a molecada formada, médico é muito alvo dessas gurias, principalmente esses caras que estão fazendo residência, que não estão ganhando dinheiro pra caramba ainda, mas que tem potencial pra ganhar, esses caras são alvos, né? Caras que acertaram algum comércio online aí, ou algum negócio na internet que tá ganhando dinheiro. Concursados de 5 dígitos aí, né, PRFs, analistas aí de tribunais, alguns delegados, enfim, outros caras aí que são concursados, ou carreiristas de grandes corporações, como gerente de banco ou de multinacional. Então elas vão tentar esses caras, já que não colou com os herdeiros, com os famosos ou com os gigachads, né, para fazer algum investimento genético bom, por mais que são poucos no Brasil, né, vão procurar esses caras. Só que mesmo esses caras aí que eu tô falando de classe média alta, eles são minoria no Brasil. Esses caras não são nem 5% do bolo, né? Então, quanto mais as mulheres da geração Y vão baixando o nível para procurar futuros namorados e maridos, acaba que mais elas vão maltratar e ser infelizes nesses relacionamentos, porque assim, a opção de ficar solteira, né, e a opção de ficar solteira, elas acabam descartando na prática, por mais que muitas aí, elas estão aí com os gatos, falando que estão felizes, várias delas têm perfil no Tinder. O Tinder, inclusive, virou um museu, assim, nunca foi grande coisa aqui no Brasil, né? Mas ele, assim, virou um circo de horrores que você vê na descrição ali no Tinder ali, elas já estão deixando bem claro que não quer nada casual. É óbvio que se aparecer um chadzão lá, as regras são quebradas, né? Mas via de regra já fala que não quer nada casual, que estão procurando ali alguém para ir na casa da sogra, que façam deletar esse aplicativo. Elas já estão deixando bem claro que querem relacionamento sério. Então, por que essa mudança repentina tá acontecendo? É justamente para não querer ficar sozinha. Foi o que eu falei em um vídeo em algumas semanas atrás, né, sobre responsabilidade individual, né, não tem problema nenhum elas quererem os Christian Grey, os Rodrigo Wilbert da vida, né, os Caio Castro, não tem problema nenhum, mas saiba que se não encontrar, aceite a solteirice, né, assim como caras que resolvem fazer vasectomia aí com 25 anos, e agora o projeto de lei aprovou aí para 21, né, só falta a sanção presidencial, né, saiba que é uma cirurgia que pode acabar acarretando em irreversibilidade, por mais que a probabilidade de reversão é alta, enfim, né, que o cara tem que saber assumir a responsabilidade que se ele fizer uma reversão não der certo, ele vai precisar daí fazer uma fertilização in vitro, vai custar uma fortuna, né, e às vezes não dá certo também. Então, tanto homens quanto mulheres têm que assumir as responsabilidades individuais, e a responsabilidade individual desse discurso aí de não querer casamento e maternidade enquanto é nova para querer curtir, para fazer intercâmbio, no caso de gurias de classe média, para estudar, mestrado, doutorado, ok, façam o que quiser, esse canal que é 100% pró-liberdade, mas depois não reclame da oferta de homens que sobrar quando tiver com 35 anos, né, que é o caso de muitas da geração Y aí, estão vendo que não vai ter cara bem apresentado aí que frequenta Jockey Club de São Paulo, né, o que vai ter muitas vezes ali vai ser um cara ali, um gerente de uma loja que ganha 4, 5 mil reais por mês, com uma aparência mediana, né? Vai ser cara com sobrepeso, vai ser cara que não gosta de treinar, e muitas vezes a própria guria também não gosta de treinar e tá exigindo um cara malhado, trincado. Então, assim, acaba que é aquela velha história, a conta não fecha, né? A conta não fecha, ela fecha só se as mulheres aceitarem os caras que estão estupindo o direct delas, aí fecha e sobra, porque eu já falei que, tirando o indiano, o brasileiro, o homem brasileiro é o homem mais manjina do mundo, ele aceita até dividir, né, a mulher dele com o outro, né? Apesar que aqui no Brasil tem mais homem do que mulher, né, que é 53% de mulher, 47% de homem, tem 8 milhões de mulheres adultas a mais do que homens, né, e foi o que o TSE soltou aí, né, nos dados eleitorais, o que é um número que dá para
vai, para quem é Honk Pill, para quem quer ver o que vai acontecer nessa década aí, igual eu e muitos de vocês aí, vai ser engraçado ver o que vai acontecer, né? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, essa mudança repentina aí, eu tô vendo isso até com Stacy's, tá acontecendo isso aí, não é só com mulher mediana que não que vai ter que acabar baixando o nível, mas com mulher gata também, que já teve oportunidade, mas não quis casar quanto nova, tá? Eu até troquei uma ideia com uma guria, com uma guria que eu fiquei um tempo aí, mas enfim, hoje ela tá namorando um cara aí, mas não sabe se quer casar com esse cara ou não, enfim, nunca é bom o suficiente, né? Isso que o cara leva ela pra Europa e tudo mais também, né? Mas nunca sabe que é bom, fica sempre ali rondando pra ver se tem algo melhor. E ela é guria maromba de academia, enfim, Instagram bomba, é famosinha e famosinha de Instagram e tudo, mas ali tá veio com esse papo, sempre teve horror à maternidade, nunca sempre evitou de tudo, todos os métodos possíveis, desde os 16, 17 anos, nunca quis saber de nada agora, que já tá com 26, já começou a mudar o discurso, né? Mas ainda tá escolhendo, não sabe se o namorado atual é bom o suficiente ou algo do tipo. Então, a coisa tá complicada até para as Stacy's do Brasil aí, tá? Até pra mulher gata aí, elas já estão amansando o discurso. É óbvio que entre aspas prêmio de consolação dessas mulheres mais gatas ainda vai ser homens muito do topo, né? E das medianas aí vão ser esses caras aí que eu falei, né? Médicos em começo de carreira, né? Concursados, caras com potencial aí, né? Seja genético ou financeiro. Então, fiquem muito atentos com isso aí, tá? Essa mensagem que, obviamente, esses vídeos sempre acabam chegando também para pessoas novas que vão conhecer o canal. Às vezes o cara que fica meio perdido, não sabe o que é prêmio de consolação, o que é Stacy, mas aí o cara vai conversando com a comunidade aqui, vai trocando ideia, eu respondo a maior parte dos comentários também, né? E fiquem bem atentos, tá? Porque o canto da sereia pode vir, é muito fácil acabar às vezes dando fora numa mediana ou não se apegar, né, a uma relação casual com uma guria aí nota 6 ou nota 7, mas dependendo do sucesso financeiro que você tem ou da sua genética, você pode acabar sendo alvo, né, de gurias aí que nunca olharam para você com 21 anos, mas não significa que com 27, 28 elas não vão estar irresistíveis fisicamente ainda. Então é nessas horas aí que o homem vai ser testado. Porque numa dessa aí pro cara acabar arrumando um boneco, né? Como diz o Epi, né? Carioca chama filho de boneco, né? Pro cara acabar arrumando um boneco aí ou se apaixonando, né? E depois entrando numa furada aí, depois ir pensão, ou num relacionamento, ou se apegando, é dois palitos, tá? Então observem, tá? Observem que vocês vão ver muita guria agora, quando passa os 25, ficando um pouco mais palatáveis, mais doces, mais gentis, né? Mas tudo isso, né? Vai ser sempre visando ali, né? Um matrimônio com alguém ali mais do topo da sociedade, né? Ou aquelas que já passaram dos 32, 33, já estão nos 35 ali, indo com tudo mesmo o prêmio de consolação, né? E como eu disse naquele um dos vídeos mais vistos do canal lá, que foi até o vídeo quando o Ryan dos Santos divulgou do Nunca Seja o prêmio de consolação de uma mulher, tá? Repito, isso aí mesmo, né? Não aceite ser prêmio de consolação de gurias que não quiseram você na juventude, porque agora, tá? Esse que homem já não é amado nem quando nem quando ele já tem uma boa genética ou muito dinheiro, né? É apenas algo utilitário ali, ou que a paciência dura mais, que ele vai ser mais bem tratado, mas desejado mesmo ali, né? Isso vai contra a natureza delas. Então fiquem bem atentos com isso, tá? E sempre observem, tá? Como diz o Davi aí, observem que olhar e ficar quieto, ficar calado e vendo as coisas, muitas vezes vai dar mais respostas aí do que o próprio vídeo aqui meu, do que livros e podcasts, etc. Beleza? Um forte abraço a todos.